Então, o primeiro contato que eu tive com as artes marciais foi na minha quadra, né? Eu morava ali na 18 do Guará e meus amigos todos treinavam, todos. E eu demorei um pouco para começar porque meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, né? Então ele segurou bastante assim para eu poder começar. E tanto que quando eu comecei eu tive que deixar meu kimono escondido na casa de um amigo para poder treinar, porque meu pai não deixava eu treinar, ele queria que eu fosse jogador de futebol. Então tudo começou dessa forma aí, meio que escondido, com 13 anos. E aí eu comecei a treinar e nunca mais parei, né? Desde os 13 anos aí eu comecei a arte marcial e graças a Deus estou nela até hoje aí. Então, o que me motivou a começar, como eu falei, meus amigos todos treinavam, né, e competiam, então a gente tinha algumas referências ali na quadra e acabou que foi uma coisa natural, né? Eu sempre fui competitivo, né? Eu não gosto muito de perder, eu gosto de competir, né? E ninguém gosta de perder, né? Então eu sempre me coloquei nessas situações, né, de competição. E eu vendo os colegas lutando, competindo, natural, isso aí foi uma coisa natural, né? Então, com 3 meses de jiu-jitsu eu já entrei no primeiro campeonato, aí deu certo, ganhei e desde então nunca mais parei. Gosto muito de competir e daí surgiu, né, naturalmente, eu puxava uns treinos, quando eu comecei ali já de faixa azul, comecei a puxar treino. Aí a caminhada como professor foi também natural, né? Porque você começa a puxar treino, aí a galera começa a falar que você manda bem, né? Quando puxa o treino e tudo, aí isso aí começa a brilhar os seus olhos, você vai vendo que você está fazendo um trabalho bacana, aí foi natural, a galera começou a pedir para eu dar aula, aí a gente pegou, reuniu, todo mundo fez uma inteira, e a gente comprou umas folhas de tatame, umas placas, e daí surgiu, né, o primeiro lugar eu dando aula, que foi na garagem de um amigo de infância ali da quadra. E aí foi com a ajuda de todos, né, a gente comprou os tatames, montou, aí o treino começou às 10h30 da noite, aí, toda terça e quinta. Aí foi aí que surgiu, né, o trabalho como professor. Desafios, né, que a gente sempre vai ter, né, às vezes quando a gente é mais jovem assim, a gente fica muito querendo ser aceito e tudo, né, a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, né, então às vezes a gente fica muito preocupado com isso quando você começa um trabalho, né, e além disso, a outra preocupação é porque você começa a dar aula na casa das pessoas, né? E fica com receio de estar incomodando, né? Então eu sou muito grato, né, às pessoas que me estenderam as mãos aí, né? A galera que estendeu a mão, meus colegas, né, de infância, que abriram as portas da casa deles, que abriu acreditando no trabalho, né? Os primeiros alunos aí. Então eu sou grato a todos aí que iniciaram essa caminhada comigo, e a gente sabe que não é moleza, né? Você ser professor, ainda mais na época de jiu-jitsu, que sempre teve uma fama, né, que não era muito bacana, que hoje, graças a Deus, a gente superou toda essa fama que foi criado no meio do jiu-jitsu, que era toda pessoa que treinava jiu-jitsu era bad boy, era não sei o quê, e hoje em dia você vê que não é mais isso. Né, o jiu-jitsu conquistou um espaço, um respeito, e é muito bacana a gente estar no meio disso, né, dessa transformação, né, que teve no esporte, e a gente fazer parte dela. Então eu fico muito feliz com isso. Então a ideia de criar a Guará Fight surgiu, eu sempre quis, né, ter a minha academia, como a gente falou, começou numa garagem, e já no período ali da garagem eu queria já ter academia, mas graças a Deus, Deus é bom e Ele coloca dificuldades na nossa vida, que isso faz a gente se fortalecer, faz a gente crescer,
né? Pegar horas de voo, pegar bagagem. Então, da garagem, eu fui para uma igreja, da igreja eu fui para uma academia de um colega meu, aí dessa academia eu fui para outra academia, e dessa outra academia eu fui para outra. E daí, quando eu estava nessa academia aí, depois de alguns anos, veio a pandemia, né? E eu sempre fiquei procurando, eu não podia olhar uma loja, passar na frente de uma loja, que eu já via tatame naquela loja, né? Só que eu nunca vi um lugar bacana para estar abrindo minha academia. Aí, na pandemia, muitas lojas fecharam, muita gente foi perdendo, né? O comércio foi fechando, né? Muita dificuldade de se manter porque não podia abrir, né, o comércio. E nessa surgiu aqui esse espaço aqui. E eu falei com um colega, o Michel, que ele já me ajudava, né? Já dava uma força quando eu ia competir. E aí eu falei com ele que eu queria abrir minha academia. Aí ele falou que me dava uma força, quando surgisse o lugar ele ia me ajudar. E aí um aluno meu me falou desse espaço que a prima dele estava fechando. Ele falou: "Ei, mestre, vai ter um lugar ali bacana. Vamos lá ver para ver se você vai querer, né, alugar lá pra gente, né, ter o nosso espaço e tudo." Eu falei: "Bora lá." Aí eu cheguei aqui, meu irmão, foi amor à primeira vista. Me amarrei, já liguei na mesma hora pro Michel, aí ele: "Meu irmão, vamos nessa." Aí começou, né? Graças a Deus, por onde eu passei, meus alunos sempre me acompanharam, sempre me abraçaram. Então eu sempre tive a ajuda de muitas pessoas, né, aí ao meu lado. Então ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Sem os meus alunos, sem o Michel, sem as pessoas ali que estão sempre do seu lado ali para te dar força, te fortalecer, você não vai conseguir chegar, né? E é todo dia trabalhando, meu irmão, acordando cedo, dormindo tarde, sempre tentando fazer acontecer para não perder, né? Essa trajetória toda, né? Que não é moleza. Então a gente tem que estar todo dia fortalecido, forte mentalmente, fisicamente, porque piscou, deu mole, acaba tudo, né? É isso. Então é muito bacana, né? Você poder transformar a vida das pessoas através do jiu-jitsu, né? Porque, como eu falei, o jiu-jitsu era banalizado, né? Era só quem treinava era casca grossa, porque parece que era feito quando você entrava numa academia, você tinha que sofrer muito, então só ficava realmente quem era casca grossa, bicho. Então se você não aguentasse o rojão, você ia sair do jiu-jitsu. E hoje em dia é totalmente diferente, né? Hoje em dia não, hoje em dia o jiu-jitsu é para todos, né? É para crianças, adultos, adolescentes, idosos. Porque o professor ele entendeu que não era o trabalho que estava sendo feito antes, não era de uma forma bacana, né? E hoje em dia não, hoje em dia o aluno chega, ele é bem recebido pelo professor, pelos colegas de treino, né? A gente entendeu que um precisa do outro para poder evoluir, né? Se você machucar o seu colega de treino, você não vai ter treino, você não vai ter com quem treinar. E quando chega aqui uma pessoa tímida, cabisbaixa, retraída, o jiu-jitsu ela dá essa autoconfiança, né? Independente da condição da pessoa, ela fica mais confiante, ela olha no teu olho, então você transforma a pessoa de uma forma que você vê o brilho nos olhos dela, da transformação dela. Você vê os pais vindo, vem um pai, te manda mensagem, te agradece e fala: "Nossa, Felipe, como o meu filho mudou, como o meu marido mudou, como minha esposa mudou." E nessa transformação, o pai acaba que vem treinar também, porque vê a transformação que você fez na vida de um filho. Então é muito bacana, né? E isso o dinheiro não paga, né? Você poder ajudar as pessoas, dar autoconfiança para ela, ensinar uma arte marcial. E é muito gratificante, né? Você ver tudo isso, né? Essa transformação na vida das pessoas, e aí você ganha, né? Você se transforma também e você continua fazendo bem porque você vê, né? Como isso é bom, né? É eu mesmo, sou orgulhoso, né, de mim.
por não ter desistido, por ter acreditado, por Deus ter colocado esse sonho no meu coração e eu manter essa chama acesa até hoje, né? Eu fico muito orgulhoso aí de não ter desistido, né? Porque a vida, ela sempre conspira para fazer você desistir, meu irmão. Ela quer, parece que você tem que desistir. E você lutar contra isso é muito bacana. Você tem que se sentir orgulhoso de si mesmo, né? Que nem eu falo pra galera aqui, quando a gente entra numa banheira de gelo, a gente já entra querendo sair, né? E sua mente, ela quer fazer você desistir. O seu corpo quer fazer você desistir. Então você tem que lutar contra isso. Então a vida, ela quer te fazer desistir todo dia, véio. Todo dia é uma guerra e todo dia você tem que lutar contra isso. É igual entrar numa banheira de gelo. Meu irmão, pode estar conspirando, vai estar acontecendo um monte de coisa para fazer você desistir, mas você não pode desistir, véio. Então eu sinto orgulhoso, eu me sinto orgulhoso de não ter desistido. Então esse é meu maior orgulho, né? Poder continuar trabalhando, vivendo do jiu-jitsu, que antigamente não tinha como você viver de jiu-jitsu e hoje você conseguir viver de jiu-jitsu. Então eu sinto orgulhoso, me sinto orgulhoso, né, disso. Graças a Deus aí ele colocou esse sonho no meu coração e eu não desisti e vou continuar trabalhando com isso. A chama aqui no meu coração continua acesa, como se eu fosse um iniciante. Eu me sinto um iniciante, continuo aprendendo com meus alunos, com as pessoas e sempre vou continuar nesse caminho sempre. Beleza. Hoje é muito comum a gente ver que os jovens, adolescentes estão perdidos, não sabem que rumo tomar. Uhum. A maioria está com depressão, às vezes cai no uso da droga, da bebida, e perde o rumo. Os pais não sabem o que fazer. Você acha que o jiu-jitsu pode ser um caminho para esse jovem encontrar algo na vida dele ali? Com certeza, né? Para a gente criar uma sociedade mais forte com o esporte, com o jiu-jitsu, ou qualquer arte marcial, você vai mudar. Você pode mudar o seu país, você pode mudar a sua região. Então, não vai ser um tempo perdido da pessoa entrar numa arte marcial, entrar no jiu-jitsu, no judô, no kickbox. Com certeza ela vai se transformar, ela transforma o ambiente que ela vive, ela transforma o lar dela, ela transforma na escola, ela transforma os amigos. Você pode ver quando um amiguinho, um filho seu começa a jogar bola, aí os outros amigos começam a jogar bola também, né? Então você acaba que muda o meio, né? O seu meio, né? Então eu acho que é o melhor caminho, né, para a gente tirar as crianças do sedentarismo, das drogas, né, de más companhias. É o esporte, é a arte marcial, né? Eu acho que esse é o caminho, né? E nisso, naturalmente, a pessoa, quando ela entra, ela começa a cuidar melhor da alimentação, ela começa a querer dormir mais cedo, ela começa a ver vídeos daquilo que ela está praticando e isso ela vai transformando a vida dela e transformando a vida das pessoas, que ela começa a falar daquilo que faz bem para ela e a pessoa começa a querer ver, opa, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí ela também vai e entra no esporte, entra na arte marcial e assim naturalmente ela vai trilhando o caminho dela e saindo desse meio que não é bacana, né? Então, pai e mãe, eu tenho certeza, se você colocar seu filho numa arte marcial, você não vai se arrepender. Coloque, que você vai sentir orgulhoso aí do seu filhão aí, da sua filhona, de estar praticando uma arte marcial. Tenho certeza disso. Os. Perder não é legal, né? Ninguém gosta de perder, mas isso é bacana, né? A derrota, ela te constrói, né? Ela faz você corrigir os erros, né? Quando você vai competir, eu analiso várias coisas, né? Eu vou lutar, eu comi uma coisa que não foi bacana, aí eu perdi, eu falo, cara, aquela comida não me fez bem na hora que eu tava competindo. Aí eu já mudo essa alimentação. Aí fiquei vendo muita luta, fui dormir tarde, opa, tenho que dormir mais cedo. Eu
conversei com uma pessoa que não me trouxe uma energia bacana, eu corto essa pessoa. E assim vai indo. Aí não é só a técnica que você tem que corrigir, você tem que corrigir outras coisas para você poder chegar cada vez melhor numa competição. Então, toda competição você tira uma lição e nisso você vai ficando cada vez melhor. Você sempre vai ter uma lição para tirar, né? E a derrota ela te constrói dessa forma, para quem sabe olhar, né, os detalhes da derrota, né? Porque tem gente que perde e se isola, não quer mais lutar, não quer mais competir, fica preocupado, né, com o que as outras pessoas vão falar. Então você tira várias lições de uma derrota e você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor, né? Então a competição ela é muito bacana por isso, que aí dela você pode tirar outras coisas para você estudar para um concurso, você sabe que você vai fazer uma prova, talvez de primeira você não vai passar, você sabe que você vai ter que estudar mais, então você pode abrir o seu negócio e talvez ele não vai dar certo, aí você tira conserta, né, os erros e volta mais forte em um outro negócio, volta mais forte numa outra prova que você vai fazer para passar para ser concursado, tira a lição para uma outra competição, né? Você vai entrar na competição, você vai corrigir os seus erros e vai voltar melhor. Eu acho que essa é a lição que a gente tira das derrotas, né? Para quem sabe tirar, né? Consegue mudar a sua vida? Com certeza, você vai mudar a sua vida profissional, pessoal, com a disciplina que você vai aprender no jiu-jitsu. Com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, porque no jiu-jitsu a gente é amassado aqui, meu irmão, não importa se você você se acha o melhor, sempre vai ter alguém para te amassar, na competição, no treino, meu irmão, você sempre vai apanhar, e essa lição que você aprende no jiu-jitsu, de tomar amasso sempre, você leva ela para a vida, você fala, meu irmão, a vida não é moleza, é igual no treino, o treino não é moleza, mas você tá sempre lá todo dia, no outro dia querendo se tornar uma pessoa melhor, querendo amassar aquele cara que te amassou, e a vida ela vai te amassar, no treino alguém vai te amassar, mas você tem que sempre buscar evoluir, encontrar meios para sair desse sufoco, desse amasso. Então, o jiu-jitsu ele te amassa, a vida te amassa, mas você tem que continuar lutando, buscando ser melhor para sair um pouco desse sufoco, né? Porque sufoco a gente vai tomar sempre na vida, não importa a idade que você tenha. Se você tem 10, 15, se você tem 15 anos, você está querendo ser aceito ali pelos coleguinhas, quer chamar a atenção, então, de certa forma, você está sendo amassado. Quando você fica mais adulto, você está sendo amassado pela vida, te esmagando, você tem que procurar uma profissão, tem que ganhar dinheiro, meu irmão. E aí você tem família para cuidar, você tem filho para educar, a vida tá te amassando o tempo todo e você não pode desistir, você tem que buscar meios. Aí quando você fica mais velho, vem os netos, aí você quer ajudar os netos, quer ajudar seu filho a tomar um rumo, então nunca vai ser moleza, né? Cada fase da vida tem as suas dificuldades, né? Então você sempre vai estar sendo amassado, então, e você não pode nunca desistir, né? Então o jiu-jitsu ele ensina isso pra gente e a gente vai estar sempre lutando aí, lutadores lutam, né? É isso. Tranquilo. Então as modalidades que a gente tem aqui é o jiu-jitsu, o judô e o kickbox. O jiu-jitsu aqui a gente tem crianças, né, 10 anos, a partir de 10 anos já tem a molecada aí treinando até, meu irmão, o jiu-jitsu é para todos, né? Se você não tem perna, não tem braço, ou não importa a sua condição, pode vir treinar que você vai conseguir treinar. A gente tem o kickbox, né? E o kickbox já é mais para adultos, né, que a gente tem aqui na academia, e o judô a gente tem para criança, tem a turminha kids e tem para adultos. Então e tem bastante horários, a gente tem turma 6 da manhã, a gente tem turma meio-dia, a gente tem turma à tarde e tem turma à noite. Então não importa se você tem que chegar cedo no trabalho, você vai ter uma turma à noite. Se você entra um pouco mais tarde no trabalho, você vai ter uma turma de manhã. Se você é adolescente, você pode vir à tarde treinar. Então a gente tem horário aqui para todos e vem treinar com a gente. Se você ainda tem dúvida que a arte marcial pode mudar a sua vida, vem conhecer a Academia Guarafate.